Mais um episódio? Mais um. Pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Pela graça de Deus, né? Estamos Oi, aqui. gente. Olá. Tudo bem? Convidado de hoje, meu amigo, dá licença. Beijo, tá? Pra vocês. Tenho até que falar o nome dele de uma forma que eu não o chamo. Formal, né? Formal. Uma forma Então, muito formal. já vou apresentar pra vocês. Marcos José. Marcos José, ele é um juiz de paz, ele é advogado. Juiz de paz, ele vai explicar exatamente a função, né? A gente tem que falar do currículo, né? Que foi Advo- reduzido a 1%. Foi reduzido, tinha 12 páginas o currículo dele. 12 páginas. Aí a Luísa, que é da empresa Lumina, né? Que faz toda o nosso suporte aí podcast de todo podcast, ia ser falando do tudo. currículo de Ia ser falando Marcos do currículo. José. Isso aí, Luizinha foi lá e ó, tá, cortou. Você se resolva com ela, tá? Advogado, formado pela Universidade de Santa Úrsula desde 1994, mas ele tem 39 anos, já deve ter uns 30 anos. Não é? Segue. Comunicação social com habilitação em propaganda na universidade. Curso, me corrija se eu estiver errada. Na Universidade Estácio. Na Universidade Estácio. Curso de atualização em Direito de família. Direito das sucessões, pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de que Janeiro. é Emerge, né? E atualização em Direito. No LFG e no CEPAD. Gente, olha só, isso aqui Um currículo desse. Não, isso aqui já foi reduzido ao extremo, né? E atualmente ele está como juiz de paz. Isso. Né? Dentre outras coisas e muitas novidades que estão vindo por aí. Tem uma mais nova do que essa. Meu querido amigo Marcos José, Seja né? muito bem-vindo, Marcos José. Gente, Bem-vindo, boa noite, bom Boa dia, noite. boa tarde, né? É um prazer muito grande estar aqui com as minhas amigas, Bi e Vanessa. E eu vou contar um pouquinho da história de como é ser juiz de paz, as emoções de fazer casamento, de conhecer os casais e por que eu me liguei tanto nisso desde pequeno. Vamos Isso lá. aí. Seja bem-vindo, Obrigado. Marcos José, Isso aí. para nós Marquinhos, né? Pra nós, Marquinhos, né? Chega a enrolar a língua. É, Marcos José. Seja bem-vindo você no nosso podcast, mais um episódio, né? Sim, E eu já sim. queria começar a falar. Pode Qual é a começar. função do juiz de paz? É trazer paz? A função, bom, depende, né? A gente acredita Ou é que sim. cessar a guerra? Pode ser. A resposta para tudo é depende, né? Depende de como é que tá a energia lá do povo. Mas, assim, a função do juiz de paz é celebrar casamentos, é tudo em relação a casamentos, o processo de habilitação, de administrar tudo isso. E, pela lei, o juiz de paz também é conciliador. Só que, assim, eu nunca vi um juiz de paz que fizesse conciliação em tribunal. Eu nunca vi. Mas está lá na lei que diz que é. Interessante É, isso, interessante. Mas Sim. como hoje em dia tem um monte de conciliador, tem concurso, então acho que ficou meio que só ali na lei. Vamos casar, galera, né? Vamos casar. Vamos Eu casar. acredito Importante é nisso. isso. Eu acredito no casamento. Eu também. Eu acredito no sentimento. O casamento vem como uma... vem como um É pra plus. selar, né? Exatamente. É isso aí. Verdade, verdade. E em qual cartório se faz a habilitação para casamento? Qualquer cartório? Muita Como é gente que é pergunta. isso? É porque é o seguinte, a gente tem um monte de cartório, né? Um monte de função. Aham. Mas o cartório para casamento é o RCPN, que é o cartório civil, o cartório de... o cartório... Ih, caramba. Deu branco, vamos lá. Deu branco. É o de pessoas naturais. Tá. Então, você vai lá, vai fazer a habilitação com a documentação do casamento, vai levar 2 testemunhas, vai levar os seus documentos. E lá no cartório, eles vão te explicar como é que você faz isso tudo, o prazo que precisa para os proclamas. Tem e depois, um custo, né? Tem um custo que é tabelado pelo cartório. Você, Aham. antes disso, você pode até ligar para o cartório e perguntar. E lá você vai saber tudo que precisa para se habilitar no casamento. Sim, sim, Eu acho sim. que esse processo todo é para dar tempo da pessoa pensar, né? Registro civil de pessoas naturais. É o nervosismo, legal, né? legal. É para pensar, né? Esse tempo, três né? tempo, Se der né? 40 dias, pode ser que em alguns casos a pessoa desista, né? É porque, como é tudo público, as pessoas têm que ter esse prazo de notoriedade. As pessoas têm que saber que as pessoas estão se habilitando. Sim. Até porque se tiver alguém que tem alguma coisa contra, é o tempo É o de ir lá tempo, e... né? Gente, é a melhor parte do casamento que eu acho. Se tiver alguém contra aqui... que Mas a gente não fala isso hoje em dia. A gente vê só em Aham. televisão. Mas eu né? eu acho Novela. chique, eu acho chique. É a parte é a hora que todo mundo para de É aquela respirar um pouquinho. tensão, né? Tipo,
paralisia da respiração. Um olha pro outro, olha para trás, olha para a porta, né, para ver se vai entrar alguém. Marquinhos, como que você se tornou juiz de paz? Qual que foi esse start, assim? Porque é muito legal, né? É legal e engraçado que você falou como se tornou. Eu acho que a gente se torna mesmo, e muito antes de eu pensar em estudar direito, que eu era adolescente ainda, e eu tenho uma prima que é juíza de paz, e de vez em quando eu ia com ela fazer o casamento, porque eu sempre achei isso muito interessante. E eu vi aquela alegria genuína do casal, eu vi aquele sentimento. Eu acho que o que me chamou a atenção foi o sentimento e a animação que as pessoas ficavam ali naquela hora. E aquilo ali me eletrizava, parecia um imã. Então, eu ficava prestando atenção nela, no que ela fazia, e eu ficava pensando, quando eu crescer, eu quero fazer isso. Quando eu ficar mais velho, eu quero fazer isso. Aí uma coisa foi levando a outra. Você chegou aos 39 anos juiz de paz? Só pra gente pouquinho saber? antes. Um pouquinho antes, tá? Só pra gente saber que esses 39, no outro programa, eu vou explicar pra vocês. Vou explicar. E você tem amor a isso, né? Acho interessante demais. É o que eu falo. Eu acho que o sentimento ele não pode ser politizado. O sentimento ele tem que ser sentido, é sensorial total. Sim. E dali para frente, eu acho que todo mundo entra numa energia, tanto quem está celebrando e quem está ali casando, eu acho que entra na mesma sintonia, que é uma sintonia de amor. Não tem muita explicação, você sente na hora. Sim. O que eu acho muito interessante, que essa minha experiência como juiz de paz me tornou um excelente leitor da expressão corporal. Quando eu estou na mesa de casamento, eu percebo na hora como é que é o casal. É isso que eu ia te falar. Você consegue ter essa percepção? Tipo, na hora. Até porque você também, eu acredito que você tenha uma conversa um pouco antes com o casal. Eu acho que pra você sentir alguma coisa deles. O primeiro fator, acho que é a sensibilidade que eu tenho de perceber. Sim. Lógico, eu chamo sempre o próximo casal, 5 minutinhos no bate-papo, eu falo o meu nome, aí às vezes as pessoas ficam assim, mas como é que eu chamo o senhor? Pode me chamar pelo meu nome, por Marcos. Não, porque não sei se tem que chamar de excelência, excelentíssimo senhor Marcos José. Quando pensa em juiz, né, já leva ao excelência. Se bem que assim, a formalidade é excelência ou meritíssimo, na hora do casamento, né? Porque eu sou um juiz de casamento, sou um juiz de direito. Então, mas eu prefiro sempre chamar o casal. Mas esse é protocolo, não? Ou é você que gosta de fazer Não, isso é um protocolo legal, né? Mas eu não ligo para isso porque eu acho que a gente tem que humanizar. Sim, exatamente. Porque tem que humanizar. As pessoas precisam disso. Porque tem casamento muito engessado, né? Detesto tudo engessado. Muito engessado. Você tem que detesto. É estranho. Eu gosto de pegar o casal, conversar e saber um pouquinho da história deles. Saber, porque ali a gente percebe se tem uma vida difícil, se tem uma vida mais tranquila. Aí eu pergunto se eles têm uma música que defina eles como casal. Por quê? Porque quase ninguém sabe quando chega lá na mesa de casamento no cartório que eu levo o som, que eu levo caixa de som, que eu boto... Gente, porque é sonho. É sonho. As pessoas estão ali... Vou casar com você, Marquinhos. Você é juiz do meu casamento. Eu vou fazer o seu casamento ou você vai casar comigo? Não. Você vai fazer meu casamento. Pegou mal, né, gente? Não, ele vai ser o excelentíssimo... Como é que é? Não, eu vou ser o juiz de paz. O juiz de paz do meu casamento. O celebrante de casamento. Isso, celebrante. E assim, eu imagino que você deva ter aprendido, né? Várias coisas, assim, celebrando casamentos de pessoas de diferentes culturas, situações. Como é que é essa experiência, né? Fazendo casamentos homoafetivos. Como é que é isso? Eu vou falar tudo, mas deixa eu só falar um pouquinho do começo. Certo. Porque foi assim, eu quando fui para um dos cartórios que eu trabalhei, que foi o último, foi no 3º distrito de Saquarema, lá em Jaconé, eu percebi que aquilo já foi um presente de Deus, porque o primeiro dia que eu fui fazer casamento foi no meu aniversário. Já é presente. Caiu no sábado, eu fui pra lá, eu fiz 20 casamentos logo no primeiro dia. E parecia que eu já tava ali, sabe? Porque eu já tinha feito alguns antes, como substituto, como ad-hoc, que chama. Então, assim, eu sempre gostei muito disso. E essa leitura dos casais me deixa muito animado. Porque, como você estava falando um pouquinho antes, dá para perceber essa leitura de cada um. Ali eu sabia se tinha gente que estava realmente ali apaixonada, se tinha gente que estava ali só num compromisso,
sabe? Quase que numa obrigação. Não, já teve assim, eu ficar assim, eu não tô acreditando, cara. Porque assim, é impressionante como é que uma pessoa chega ali naquele ponto, está ali naquele lugar, com aquela energia, Sim. sabe? Mas assim, acontece de tudo. E em relação a casamento homoafetivo, eu pensei que numa cidade pequena, né, ia ser muito difícil isso acontecer. Mas aconteceu bastante e eu achei muito interessante porque é aquilo que eu sempre falo, eu acho que o sentimento não pode ser politizado. O sentimento tem que ser sentido. Então, independente de quem seja que esteja ali na minha frente, eu percebi, na maioria das vezes, eu percebi o sentimento. O próprio sentimento é o termômetro da cerimônia. Sim. Porque ali eu já vejo se o casamento vai demorar 1 minuto ou 20. Uhum. Eu não faço um casamento muito longo, mas eu faço um casamento interessante, conciso e emocionante. Que eu procuro fazer isso por quê? Porque a gente mexe com sonhos, com emoções. Muitas pessoas que casam no cartório não têm condições de fazer o casamento numa igreja, de dar uma festa. Você vê, no primeiro dia que eu fiz casamento, eu fiz o casamento de um casal que ele era pedreiro e logo depois veio um casal que o homem era juiz federal. Então, assim, a gente sabe o que fala porque a gente fala de amor. Socialmente falando. A gente só adequa o vocabulário, né? Mas a emoção e o respeito e a alegria de fazer é a mesma. Muito bom. Aí o casamento no cartório é engraçado porque, às vezes, eu observava, né? Vai da noiva, o noivo chegando de chinelo de dedo, a vestida de noiva, né? Véu Grinalda. Esse é um fato que eu gostaria muito de contar, porque eu já fiz o casamento de uma mulher que entrou, ela e o noivo, né? Ele de meio fraque no cartório em Saquarema. Uhum. Ele de meio fraque, ela de vestido de noiva, com flor de laranjeira, com véu, a família inteira. Ela entrou com o pai dela, sabe? Como se fosse na igreja. Na Candelária. Aí, assim, logo de primeira... Sonho assim, sonho, né? Mas o interessante é que logo de primeira você acha assim, nossa, que coisa esquisita. Eu não. Eu falo assim, tem um sonho aí que é muito maior do que as pessoas podem supor. Do que a formalidade, né? Antes, eu fui lá e conversei. Aí, né, me apresentei, a gente bateu um papo rapidinho e eu fiquei sabendo que era o sonho dela. Ela não tinha muita condição de fazer a festa que ela sonhou, mas ela, no dia do casamento dela, que ela falou, eu tô casando com a pessoa que eu mais amo na minha vida. E ele, assim, brincando, sabe? Muito brincalhão. Mas eu já aprendi também que quando o noivo chega, o que mais faz graça é o que mais chora. É verdade. É o que mais chora. Eu sei disso. É muito engraçado, né? O noivo, assim, chorando. Eu já estava acostumado, eu fico só esperando, sabe? Então, assim, o casal entrou, eu me lembro que eu perguntei a música, eu não me lembro hoje qual foi a música, mas coloquei. Ela ficou, assim, embevecida, porque ela não esperava que eu fosse entender o sonho dela. E tava ali com a música para chancelar aquilo ali, sabe? Certo. E foi muito emocionante. Os familiares, os amigos, assim, fizeram uma fila, né, em volta para eles ficarem no meio. Foi muito emocionante. Eu não me contive, sabe? Muito legal. Que legal. A gente verte 1 ou 2 lágrimas de vez em quando. Não dá quando tem sentimento, né? Eu acho que é tão bacana, assim, A gente, às vezes, tem algumas profissões que nos exige, às vezes, ser mais formais, assim. Mas não dá para tirar o sentimento da coisa. Não dá. Não dá. E o que te levou, Marquinhos, assim, a gostar, a querer, a celebrar um casamento, assim? Porque... Foi aquilo que eu falei no começo. Eu, às vezes, acompanhava minha prima, que é juíza de paz. Como é que é o nome dessa prima? Wanda Sali. Oi, Wanda. Aí a gente ia e teve uma vez que eu me lembro muito interessante que a gente foi em São Conrado fazer um casamento e antes a gente lia o termo todo, sabe? Aí eu falei para ela, Wanda, deixa eu ficar aqui do teu lado e ler o termo para você, que aí você fica só ali preparada para fazer a cerimônia. Na hora que eu li o termo para ela, eu me senti ali. O juiz de paz. E o mais engraçado foi que ela sempre me deu força. Ela sempre me deu força para fazer isso e ela tem esse mesmo amor. Então eu captei, eu não sei, isso eu acho que é um lance espiritual, não tem muita explicação, não. Wanda foi influenciadora. Foi. Eu sempre gostei muito, mas ela, que como estava ali, né? Que servia uma de familiar, exemplo, né? Então foi muito interessante isso. E eu li o termo e falei assim, é isso que eu quero. Ainda que eu tenha outras profissões, e que eu tenho outras duas. Outras várias. 15 páginas de currículo. Mas juiz de paz eu pretendo ser sempre. Hoje eu não estou lá mais em Jaconé, eu faço como cerimonialista
E até se tiver algum tabelião aí em Niterói que queira um Juiz de Paz, que eu tenho que ficar mais perto da minha casa. Por conta dos outros trabalhos, eu né? não tenho tempo. Outras novidades que vão surgir aí. Então... E, Marquinho, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você fala, assim? Você teria alguma coisa que você pudesse citar pra gente como um exemplo do que você... Eu sei que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tem gente que está casando pela primeira vez, tem gente que está fazendo renovação de votos, 10 anos de casamento, 25, 50. Tem gente que está casando pela sétima vez. Enfim, você teria, assim, algum textinho de alguma coisinha que você pudesse nos mostrar de como é o seu trabalho? Olha... Eu não tenho nada pronto na hora da cerimônia. Eu sempre rezo, eu me conecto com Deus, eu faço aquela sintonia fina com Ele e falo, me use para atingir esse casal que está aqui na minha frente de uma forma bem emocionante. E sempre saiu legal. Agora, o que eu tenho, preparado... Mais recente, alguma coisa mais recente que você tenha? Eu gosto de fazer uma troca de alianças e eu sempre tenho um textinho que eu falo baixinho e a pessoa, uma olhando para a outra, vai falando. Inclusive, eu fiz a renovação de votos dos pais da minha sócia, da Flávia Mello, da Flávia e da Fernanda. E... Peraí, tem que falar da outra irmã. É a Fernandinha, minha... Não, é Flávia, Fernanda e Adriana. Tem que falar, porque são 3 irmãs. Mas as minhas sócias são Fernanda Flávia e Flávia. Fernanda, aí eu tenho aqui anotadinho aqui, vou até falar para vocês. Fala pra gente, fala. Na hora das alianças, eu gosto que um fique na frente do outro. Aí fica com a mão esquerda, né? Vamos representar. Aqui. Minha unha não tá feita já. Calma, eu boto a minha mão em cima da sua. Assim, você vai com já o anel pronto para colocar no dedo. Tá. Pronto para colocar. Aí eu falo, por exemplo, o nome da pessoa, aí olhando para o outro fala, aceite essa aliança em nome do meu amor, esse nobre sentimento que me une a ti e que me faz querer ficar ao seu lado nos bons e maus momentos, sendo seu parceiro, seu cúmplice, seu amor, enquanto perdurar a nossa união de corpos e espírito. Eu acho lindo isso. Que isso? E as pessoas nessa hora desabam. E não só o casal. Todo mundo que está em volta. As pessoas desidratam. Eu acho isso muito legal. Porque às vezes eu também não consigo segurar. Então, o diferencial é o amor, né? Total. Acima de tudo, né? Eu costumo falar, Bia, você perguntou ainda agora do lance se eu tenho alguma coisa pronta. Eu sempre falo sobre conveniência e amor. Porque muitas pessoas acreditam que conveniência é amor. Sim. Aí eu sempre falo que conveniência é legal, não é ruim. Só que é um biscoito que não tem recheio. Verdade. Porque a conveniência, ela é conveniente até a hora que ela deixa de ser. Sim. O amor não. O amor é aquele biscoito gostoso que tem um recheio no meio, que faz a liga. Em qualquer problema que exista, qualquer coisa que exista, tem aquela liga ali. O que da conveniência não tem. Não tem. Verdade. É conveniente até o momento que deixa de se é ser. conveniente. Exatamente. Deixou de ser, acabou. E com amor não tem isso, porque qualquer problema, até o problema inconveniente, se tem amor, tem a liga. Resolve-se. Verdade. E para casal muito novinho, casal de 18 anos que eu já fiz. Eu dou uns toques, porque assim, as emoções muito afloradas. Sim. Então, o que eu falo? Outro tipo de hormônio. Se tiver uma briguinha, uma discussão, eu sempre falo isso. Percebeu que tem uma briguinha, uma discussão? Sai de perto um pouquinho um do outro, sai de cena, vai dar uma volta na praia, vai dar uma corrida, vai bater um bolo, faz qualquer coisa. É por isso que eu bato bolo, gente. Vocês ficam perguntando. Coisa, mas deixa a poeira abaixar. E se for à noite, dê uma noite de sono pro problema. Porque no outro dia pode ser que esse problema nem exista. Mas olha, posso falar uma coisa que eu acho super interessante? Não durmam brigados. Verdade. Nunca. Eu também acho. Por nada. Não durmam brigados. Seja qual for o problema, liga, dá uma... Sabe assim, tá de conchinha? Dá uma bundada assim no marido, na esposa, mas não durmam brigados. Concorda com isso? Concordo em parte. Não deixa eu acho o legal sol se pôr isso. sob sua ira. Não só para dar um beijinho, não precisa discutir sobre aquilo. Deixa a cabeça esfriar e discute no dia seguinte. Vou fazer só um complemento nisso. Beijinho. Para não ter essa rosnada. A bufada. O que eu falo? Porque às vezes é um problema que realmente tem um problema. Sim, então, precisa ser conversado, né? Então, assim,
Se não está dando para resolver na hora e está perto da hora de dormir, dorme cada um num canto da casa. É melhor dar um tempo... Não concordo. Também mas deixa eu não. explicar. Concordo. Mas deixa eu explicar. Ó, quando a mulher sai da cama, o inimigo entra. Não, mas não olha só. concordo. Não, concordo, Marquinhos. Deixa eu A gente terminar. vai dar uma coça nele assim que acabar o episódio, assim que acabar as gravações. Pessoal, eu acho que vocês vão me entender. Dorme Fala então ligado, só mas pro dorme. pessoal, não fala pra gente não. Olha o que eu Fala. acho. Ah, Eu acho que Bia tá certa, não se deve dormir com problema. Mas, às vezes... isso deve dormir brigado. Então, com problema. O problema vai existir, resolve no Mas, dia às seguinte. vezes, é um problema muito sério que não tá dando para digerir antes de dormir. Então, o que eu costumo falar? É o seguinte, se não tá dando para digerir, antes que um seja grosseiro, seja, sabe, fale coisas que vai se arrepender depois quando a poeira baixar, ficam na sala, ficam no quarto. Amanheceu, a poeira baixou, vai conversar. Porque muitas vezes esse problema nem existe, era a cabeça que estava quente. Ou se o problema existe realmente, no outro dia você já está com a cabeça mais tranquila. Isso é verdade. A poeira já baixou, você resolve o problema. Isso é verdade. Então você concorda comigo que faz sentido esse não, complemento? faz sentido. Só não saiam da cama, não durmam em outro ambiente. Que o inimigo entra. Dorme cada um numa ponta da cama. Não precisa falar, você tá dormindo? E bota o travesseiro no meio, mas estica ali, ó. Faz igual tá? o meme lá, bota uns tijolos assim, ó. Não vou discutir aqui que eu sou minoria. Deixa pra lá. E vamos mudar, depois... mudar o assunto aí. Marcos José. Marcos José. Eu quero agradecer muito pela disponibilidade. Eu sei o quanto você tá, assim, trabalhando pra caramba, né? E por ter vindo aqui, Um assunto muito gostoso, muito. né? A gente teria milhões de perguntas para fazer, mas o nosso tempo é curtinho. Então, eu quero te agradecer de coração pela sua disponibilidade, pela sua entrega. Foi maravilhoso, por toda a ajuda que você tem nos dado, né? Verdade. Independente de estar aqui. É verdade. Tem dado uma ajuda pra gente sensacional. Muito obrigada. E depois disso tudo aí, eu acho que tem uma palavra de amor, né? Tem. Muito obrigada, Marquinho, Gente, Marcos José. É um assunto muito legal, assim, a gente acredita no casamento, né? De verdade. E independente da situação, das condições, a gente sabe que a aliança que é importante, né? Eu acredito no sentimento. A aliança é aquela tríade, né? A aliança é o sentimento e a aliança é o símbolo. Porque é o homem, a mulher, os dois juntos, o casal e Deus. E os né? dois juntos Sim. têm a forma tem o sinal do infinito. Sim. E, então, amiga, você me permite, desculpa, porque no início eu acabei esquecendo. Sim. De agradecer, né, aos meus patrocinadores, aos nossos patrocinadores, né? As semijoias, da Natália Baioneta, a quem tá me vestindo. Né? Lindas, né? É verdade. Hoje eu tô de pérola. Maravilhosa. Quem tá me vestindo é Angels, que eu já falei pra vocês no outro episódio, que fica na Moreira rua César. Antiga Moreira César, né? Rua Ator Agora Paulo gente, Gustavo. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Com roupas lindíssimas. E nós temos a pizza maravilhosa e deliciosa do de Beneto, né? Maravilhosa. Vocês têm que provar. Daqui a pouquinho a Excelente. gente vai, mastigar ela. Muito bom. E agradecendo, né? Agradecendo a todos pela audiência. Vai lá no nosso canal, siga, compartilhe. Muito obrigada. E eu queria fechar com uma palavra de amor que está lá em 1 Coríntios 13, que diz assim, a partir do verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando nós suportamos em Cristo, a gente sabe que a certeza da vitória está conosco. É isso aí. É verdade. Né? E para um casamento saudável e feliz, não tem como não ter Jesus Cristo no meio. Não tem como. Então, É a liga. É a liga. né? É isso E eu aí. deixando aqui mais uma vez, para que vocês possam, toda terça-feira, às 20 horas, no canal do YouTube, Quem Age Pode. O nosso Instagram também, com o mesmo nome, Quem Age Pode. Gente, dá um pulinho lá, todos os vídeos ficam gravados. Se inscreve, bota o dedinho lá, não custa nada. Né? Compartilha, fala com os Comenta. amigos. Marcos José, Marcos José. muito obrigada. Foi um prazer, eu que agradeço. Foi Tchau, maravilhoso. tchau. Obrigada, Beijo, até a próxima. gente. Tchau.